Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Félix, estamos mais um podcast Inclusão aí da Questão. Muito prazer, obrigado pelo seu feedback positivo. Aproveita e já dá aquele like no canal, fortalece aí pra gente levar a inclusão para cada vez mais pessoas, e o mundo precisa ser mais inclusivo, né? Porque todo mundo ganha com isso, né? A gente tem que saber respeitar as diferenças. E daí um tema da nossa conversa de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles eu não estaria aqui, levando esse conteúdo para vocês tão bacana, com o podcast cada vez mais crescendo. Obrigado pela força, obrigado pelo like, compartilha, se inscreva. Eu quero mandar um beijo no coração de cada um, porque se vocês estão comigo, os patrocinadores de você também aí, é porque você acredita na inclusão. E para deixar esse ambiente mais leve, eu vou deixar aqui uma poesia para vocês minha. Nesse mundo tão gostoso, o difícil é ser de carne e osso. Tá bom? Mas, para falar desse assunto de convivência de pessoas, eu estou aqui com a Ana. Fala, Aninha, tudo bom com você, meu amor? Olá, tudo bom? Muito prazer, Fer. É um prazer estar aqui. Eu me senti assim muito honrada pelo convite. Manda um beijo pra Kátia, que é a amiga dela, Kátia, um beijo, amor. Kátia, nossa grande amiga e grande parceira da educação especial aí, né? A gente sempre trabalha aí juntas, né? Pensando num mundo mais igualitário, mais unido, né? E com menos discriminação, né? E fala da sua formação, meu amor. Então, eu sou professora de sociologia, né? Formada em ciências sociais, né? Tô na rede há 16 anos, né? E falar de convivência é algo muito natural, né? Pra gente que tá dentro dessa área, né? Que faz aí uma análise de um todo, né? Diante das nossas complexidades e diversidades, né? E como é que tá a convivência dos alunos da escola aí? A gente tem muitos problemas, sim, né? Mas a gente sabe que o que acontece muitas vezes nas escolas é o reflexo do que acontece no mundo de fora, né? Tudo então, é um reflexo, né? A gente tem essa questão do estudante vir de casa com várias problemáticas, né? E isso acaba, né, rebatendo dentro da escola. E aí cabe nós, né, professores, aí fazermos a mediação, fazermos o entendimento e termos conosco também o respeito, a urbanidade, né, a igualdade, que eu acho que a gente tem que deixar de lado tudo aquilo que a gente considera estranho, né, preconceituoso, né, e tentar realmente aniquilar essa forma de pensar, porque nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais pela questão da Constituição, pelos nossos direitos e pelo nosso respeito. E nós somos todos diferentes porque realmente nós não nascemos iguais, né? Então, existe esse jogo de ideias aí. Eu vim com a camisa do Palmeiras justamente de propósito, porque tem gente que torce pro Corinthians, tem gente que torce para vários times, pra mostrar o quê? Que a gente torce, cada um torce pra um, mas isso não significa que a partir daí tem que ir para embaixo, para uma briga. Então, qual é o conceito disso? Da individualidade, da diferença? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que é trabalhado isso nas escolas? Então, a individualidade, ela tem que ser respeitada, em primeiro lugar. Independente do que você acredita, né, do que você veste como uma camiseta de time, de uma crença religiosa, da sua etnia, da sua formação física, da sua capacidade intelectual, e por aí vai. Né? Então, é importante a gente fazer sempre esse trabalho. Os professores fazem, né, isso constantemente, porque hoje nas escolas, a gente aborda esse assunto em vários componentes, né? Antigamente a gente ficava muito mais preso nessa questão da sociologia, a própria psicologia, mas hoje num conto, né, de língua portuguesa, pode ter lá um episódio onde pode haver um debate sobre racismo, sobre a igualdade de gênero, por exemplo, ou a questão do respeito pela inclusão, né? Então você tem todos os atributos ali para serem bem debatidos, né? É legal você falar isso, porque assim, na nossa época, vamos dizer, assim, que eu tenho certeza que você não é, mas a gente tá na mesma geração,
não era falado de respeito às diferenças, não era falado sobre inclusão. Então, ao mesmo tempo, eu acho que isso mudou, mas ao mesmo tempo também trouxe vários conflitos, né? Hoje a sociedade está muito conflitante e indo para o confronto, né? Isso, então exato. teve uma abertura de cabeça, mas as pessoas parecem que estão um pouco mais exacerbadas, né? Isso. Querendo ter a sua verdade absoluta, sendo que tem várias verdades, né? Exatamente, exatamente. Nós passamos aí um século XX todinho, né, lutando por uma questão de igualdade, né? Basta ver na linha do tempo, né, os movimentos sociais históricos. E aí a gente chega nos anos 2000 com uma cabeça muito mais aberta, muito mais envolvida naquilo que a gente queria, tecnologicamente carregados de novos dispositivos. Só que o ser humano, ele se tornou cada vez mais isolado, porque ele não sabe manipular com tudo isso. Essa geração que vem agora, que nasceu nos anos 2000, que é o nativo digital, ele tem uma forma muito diferente de ver o mundo do que nós, que somos do século XX, que ainda somos analógicos, né? Então a gente tem essa pegada que ainda, né? A gente até pode saber mexer em alguns comandos de um celular, um computador, mas tem umas pegadas ainda da convivência que ainda são muito rudimentares. Nós viemos aí cheios de preconceitos. Por quê? Porque os nossos antepassados vinham com situações muito naturalizadas, com falas preconceituosas, porque naquela época era normal. Não. Hoje não. Hoje, quando você faz uma piada, uma brincadeira, né, envolvendo uma pessoa ou um grupo, a gente já sabe que isso é um problema social. E aí, isso hoje tem até as punições, temos leis severas hoje, né? Se a gente for abrir todos os âmbitos aqui, a gente sabe que para cada grupo hoje tem uma punição, né? E como trabalhar essas diferenças nas escolas, na comunidade escolar? Como é que trabalha a diferença, a empatia, tudo isso? A gente sempre faz isso através de trabalhos, de ações, né? Por exemplo, você tem uma sala de leitura hoje que disponibiliza uma gama de literatura para todos os conteúdos, e aí a gente pode se debruçar sobre esse assunto. Tornar o sujeito leitor é muito importante, né? Sim. Com certeza. A leitura abre a mente, né? Com certeza. Quanto mais lê... Conhecimento liberta, né, meu amor? Isso, conhecimento liberta, exatamente. Conhecimento liberta. Então, a gente tem essa questão da leitura, a gente tem as rodas de conversa, como eu falei, que são articuladas com todos os professores, né? Até um professor de matemática que, às vezes, fica naquele estereótipo de fazer só cálculos e gráficos, em um determinado momento, ele pode achar pertinente um assunto e mediar ali. Até um pequeno conflito dentro da sala de aula, ele pode fazer disso uma roda de conversa e fazer o final feliz. Então, hoje, todo mundo tem uma chave ali na mão, que é essa chave libertária, do quê? Do diálogo, da conversa e também, sobretudo, Fer, a escuta. É importante a gente aprender a ouvir, porque hoje nós viemos assim carregados de muitos sentimentos, de muitas necessidades de falar. Só que muitas vezes a gente não tem aquela paciência de ouvir. E o saber escutar, como já diz o Rubem Alves, ele é essencial no ser humano. A escuta é muito importante. É muito importante. Afinal de contas, a gente tem uma boca e duas orelhas. Né? Exatamente. Isso mesmo. Né? E a questão do estereótipo, como é que se cria, como é que a gente fala dos padrões dos estereótipos? Por exemplo, eu tenho um estereótipo porque eu sou deficiente. Então, muitas vezes eu sou julgado pela minha deficiência. E não pelo aquilo que eu sou. Eu tenho deficiência, eu não sou deficiente. Então, aquele que é gordinho, aquele que é negro... Como é que é trabalhado isso também? É da mesma forma? Da mesma forma, né? A gente também traz... Primeiro que a gente precisa quebrar o estereótipo, né? O estereótipo é o juízo de valor. Com certeza. Como que você julga algo que você não conhece? Você primeiro precisa conhecer. É o preconceito. É o preconceito, exatamente, né? Nas aulas de sociologia, é de prática. Quando a gente fala sobre estereótipo, vai falar preconceito. Eles falam, mas não é preconceito? Não, é pré, porque você está pré-analisando, você está pré-julgando, né? Você não conhece, né? Como que você vai julgar alguma coisa que você não conhece? Independente de ser uma pessoa, um lugar, uma comida, uma bebida, né? A gente precisa primeiro conhecer. E na questão social, isso acontece com muita força. Por quê? Porque lá fora a sociedade ainda vem minada aí por uma mídia que gosta
gosta de tornar o espetáculo, né, da diferença. Infelizmente, ele pega uma pessoa deficiente e, em vez de torná-la muito mais adaptada ao meio, muito mais inclusiva ao meio, ele vai torná-la espetaculosa, né? E aí faz aquele drama. Então, as pessoas ainda olham com muita piedade, né? Aquele sensacionalismo, né? Sensacionalismo, né? E a gente tenta mostrar o contrário, até porque a palavra que dó, né, dá você entender que você é melhor que o outro, e ninguém é melhor que o outro. E aí vem aquela visão capacitista, né? Isso, exatamente, né? O capacitismo mostra que a pessoa não tem, ela é incapaz de fazer qualquer coisa, que ela não tem ilimitações, e ela muitas vezes ela é ilimitada sim a fazer coisas que a gente não imagina, só que a gente precisa conhecer as pessoas. E muitas vezes você pega uma pessoa que não é inclusiva, uma pessoa que aparentemente, visualmente, no estereótipo, não tem nada, e ela não tem capacidade de muitas coisas. Então, essa é a leitura da sociedade, que ainda é um trabalho de cada vez, né? E como eu costumo brincar, essas diferenças, elas são mudadas assim, dia após dia, né? Como tem a famosa fábula do beija-flor quando apaga o incêndio da floresta. Ele vem com a água no bico, né? E o incêndio tá lá. Só que assim, hoje, passados aí todos esses anos, a gente já sabe que, como eu falei anteriormente, os jovens, eles já vêm com uma dinâmica muito mais inclusiva do que nós, que ainda estamos na transição. Só que é um trabalho ainda de formiguinha, né? De aguinha do beija-flor. Você acha que tem menos preconceito do que na nossa época, então? Olha, em algumas questões, sim. Eu acho que hoje há mais clareza das informações, há muito mais institucionalização das leis, né? Eu acho que hoje falar de leis, de regras cabíveis a qualquer ação que você fale, pense, execute, está muito mais colocado em prática do que antes. Antes as coisas aconteciam naturalmente e está tudo bem. Você tinha nos anos 50, por exemplo, na questão étnico-racial, a lei Afonso Arinos, que dava era uma contravenção. Era só um avisozinho, assim, era uma notificação que você estava ofendendo uma pessoa de uma outra etnia, e ficava por isso mesmo. Hoje você tem a Lei 14.532, uma lei federal que foi promulgada em 2023, que dá hoje direito até à prisão. Então, isso eu tô pegando no racismo, fora as outras questões, né? A questão da inclusão, né? E a questão de gênero também, a Lei Maria da Penha, né? Riquíssima aí, né? Infelizmente, né, tivemos que ter uma história tão triste da Maria da Penha, professora farmacêutica aí, que foi vitimizada por conta de um marido, né, sem limites. Por quê? Porque naquela época não existia lei. Então, tudo isso hoje tá melhor, só que a gente precisa melhorar, e isso não para, não adianta, né? Isso não existe assim, nós vamos, como uma limpeza, você pega um ambiente sujo, passa uma vassoura e tá tudo limpo. Não, a gente tem que manter aquilo limpo e limpando, e não é do dia pra noite, né? A gente vai ter que construir, a gente vai ter que construir algumas coisas e desconstruir outras. Isso, exatamente, exatamente. E a desconstrução é a mais difícil de todas. É a mais difícil. Porque tem a questão do bullying ainda, que é muito forte, né? E aí, como é que trabalha? Você já aconteceu alguma coisa em relação ao bullying? Acontece direto? Como é que é feito esse negócio do bullying? Então, o bullying, ele é um estranhamento, né? Quando as pessoas não se identificam, né? Existe um estranhamento. Somos diferentes? Somos. Fisicamente? Somos. Então, existe um estranhamento. Nesse estranhamento, não havendo respeito, há um bullying. O bullying é aquela persistência, aquele incômodo, né? Uma coisa é você ofender a pessoa numa primeira vez e tudo bem. Às vezes, numa raiva ali, solta uma palavra de baixo calão e a pessoa estava só com raiva, que é errado também. Mas, assim, para se tornar um bullying, aquilo tem que ser recorrente, persistente, aonde o estudante tem o rendimento dele em queda, ele começa a deixar de frequentar a escola. Tem e aí as escolas. Onde você trabalha ou não? Tá mais tranquilo já? Isso acontece ainda, né? Porque lá fora também isso ainda continua, né? E a nossa geração ainda é muito resistente ao bullying, né? É o social para a escola e da escola para o social, né? Isso. A região dupla, né? A nossa escola, a nossa sociedade ainda é muito resistente ao bullying, né? A nossa geração, ela não acredita no bullying, acha que é só uma brincadeirinha. Você chamar a pessoa de uma questão pontual dela ali, é só uma brincadeirinha, a pessoa não soube levar isso na esportiva. E não é assim. É muito incômodo você ser reconhecido por um apelido em vez do seu nome, né? Então, isso daí precisa ser muito respeitado, e hoje também temos leis severas aí que eu agem falo com punição. Que a partir do momento que dói no outro, já não é
mais brincadeira. Exatamente. Né? A partir do momento que... é brincadeira. Não é brincadeira porque dói em mim. Eu não gostei, significa que doeu. Então não é mais brincadeira. Já parte pra ofensa, né? Já machuca aqui dentro. Sim, e isso aí leva a outros problemas futuros, porque essas crianças, quando elas são bulinadas na escola, elas depois, se elas não tiverem um acompanhamento psicológico, que nem sempre as famílias conseguem ter esse tempo e até financeiramente falar. Tem psicólogo nas escolas hoje? Como é que tá? Ou ainda falta a oferta, procura? Como é que tá essa questão? Tem um programa do Estado, pelo menos nas escolas estaduais tem, né? Um programa do Estado que oferece, né, psicólogos nas escolas, né, e dá esse acompanhamento. E assim, quando há um caso muito grave que você precisa fazer um acompanhamento assim periódico, né? Aí você é encaminhado para o CAPES, né? E aí o CAPES, então, faz as suas triagens para os postos de saúde. Então, isso acontece, mas nem sempre as famílias conseguem ir atrás, Fer. E aí, o que esse jovem, né, que vai se tornar um adulto, ele vai carregar esse bullying com ele. Ele pode ter vários problemas lá na frente, consumo de drogas, ele pode ter um comportamento agressivo e, às vezes, até mesmo tirar a própria vida, dependendo do caso. Dependendo do caso, ele fica tão grande. Eu falo que a pessoa não quer se suicidar porque ela gosta. A dor é tão grande ali que ela quer, né? Ela acaba cometendo umas coisas absurdas, mas não é porque ela quer, porque tá doendo muito. E é difícil isso, né? Às vezes você pode romper o sonho de uma criança na infância, ali, eu quero estudar, porque eu quero ter um futuro promissor, e aí na adolescência ela entra na fase do bullying, que é onde começam os ataques, ela passa a perder o gosto pelo estudo e todo aquele sonho dela vai por água abaixo. Então, ela pode ser um adulto fracassado. Já que você é socióloga, eu acho que dá para você me responder isso. Aonde que vem a origem do preconceito? Da onde que surgiu o preconceito? Não, o preconceito a partir do ser humano, das suas diferenças mesmo, sempre lá atrás, desde dos homens mais primórdios mesmo, sempre as disputas de sempre poder. Sempre tem diferenças, então? Sempre. Então, o maior que diferente do outro já é normal, então. Entre os animais, não, eles não têm muito, eles só a mesma questão de gênero, né? Machos e fêmeas ali, eles têm, às vezes, Deus, um conflito. Gente, eu falei macaco como animal, tá? Deixa bem claro aqui. Porque, não, qualquer outro animal, o ser humano é o único que é capaz de formar a questão do pensamento, a questão da cultura, né? Raciocínio lógico, isso, né? Isso, raciocínio lógico, isso. Os demais animais não, né? Macacos, gatinhos, cachorros, passarinhos, né? Todos eles têm uma identificação mais pela questão do gênero mesmo, né? Podem se estranhar ali entre dois machinhos, duas feminhas, pois né? Mas eu acho que tem mais, então tem mais respeito entre os animais do que os humanos hoje, né? Exatamente, porque o ser humano, ele tende a melhorar, né? Só que muitas vezes ele acaba se rendendo. E você sabe o que é o pior muitas vezes também, Fer? Essa informação rápida que vem hoje na mídia, né? Essas como é que fala? As redes sociais, né? Que a gente sabe que nem todo mundo tem um trabalho de qualidade como o seu, né? É uma pena, a gente podia ter Marias Fernandas aí, assim, aos montes, né? Trazendo, assim, esse trabalho tão formidável de esclarecimento, de igualdade, né? Que legal, a gente não tem, né? Podia ter em cada rede social, assim, umas 100 Maria Fernandas, assim. Pra esclarecer, né? Então, né? Não seria muito bom, né? E, infelizmente, a gente tem o lado oposto, né? E aí, a gente fala que no lado oposto é tudo muito mais fácil. Quanto tempo você demora para conquistar uma quantidade X de seguidores? Bastante tempo. Por quê? Porque o seu trabalho é sério, o seu trabalho é esclarecedor, o seu trabalho vem em busca da igualdade. Então, tudo aquilo que se vai proativo para aquilo que vai fazer bem é um caminho mais demorado. Isso. Agora, se você fosse uma Maria Fernanda sensacionalista, né, que fizesse aí deboche das coisas e das pessoas, com certeza você já teria milhões de seguidores. Mas aí, qual que é o sentido do conteúdo? Fraco, um conteúdo vazio e que, infelizmente, a gente não vai unir as pessoas. A gente só vai separar. Segregar. E como é que a gente pode fazer essa inversão? Tem como? Não existe uma fórmula mágica, né? Acho que cabe a partir de cada ser humano, né? Dentro do seu entendimento, da sua realidade social, né? E assim, a partir daquilo que nós temos também de vivência com os nossos estudantes. Como eu falei, nas escolas a gente desempenha bem esse trabalho. Que legal. Ele é muito bem articulado. Só que é um trabalho que também vem de fora,
né? Porque a comunidade escolar precisa trabalhar junto. Não é só o professor, não é só o diretor, o coordenador, o vice, né? Os inspetores, enfim. Não é só o que está dentro da escola que vai resolver todo aquele problema. Se lá fora a sociedade não ajudar também... E onde é que entra a família nisso tudo? Então, justamente, a família, ela é o grande laço, né, de tudo, né? E hoje as famílias estão muito, assim, envolvidas com o trabalho, envolvidas com a questão da internet. O celular hoje, ele veio para dividir opiniões, né? Ele nos auxilia, ele é uma ferramenta, ele é um computador de bordo, só que ao mesmo tempo também, ele separou as pessoas. A gente não cansa de ver as cenas, as pessoas numa reunião de família, numa mesa grande, servindo uma comida gostosa, e todo mundo ali subindo na sua rede social. Você tá no restaurante ali, as pessoas não conversam mais, cada um fica no seu celular, aí pega conta memória e continua eles. Exatamente. Conversam até ali num grupo da família, no WhatsApp, né? Mas não conversam visualmente entre si. O ficou longe, o longe ficou perto, né? Isso, exatamente. Então a gente tem essa questão que é muito complexa. Então, quando isso vai acabar, não sabemos, né? Existem hoje já, graças a Deus, assim, várias correntes aí, né, atreladas à própria psicologia mesmo, que já tem mostrado que o uso excessivo das telas, né, tem acabado com a convivência social, mas é um trabalho que vai estar sendo feito ao contrário agora, né? É contra a maré. Então é um trabalho que vai demorar muito para a gente ter um resultado. Eu falei com o Paulo é diretor de uma escola aqui de Rio Preto, e ele tava falando isso, por causa que a gente conversou a respeito do celular, né? Dessa lei que houve, e diz que as crianças estão brincando. Isso. Hoje elas brincam de pega-pega, hoje elas estão brincando. Isso. Que era coisas que não... antes do celular, todo mundo não queria brincar. Todo mundo saía lá e ficava brincando, ficava no celular. E hoje as crianças estão brincando, estão se relacionando mais. Com certeza. E isso é muito importante. E os intervalos têm barulho agora, né? Por quê? Porque no celular ninguém fazia barulho, ninguém conversava. Agora as crianças falam alto, elas brincam, elas correm, aí tem que até tomar cuidado, porque corre para um lado para o outro, né? Mas assim, tem muito mais vida. Então é muito mais importante você trabalhar com isso. E é importante a gente manter essa cultura, principalmente dos menores, né? Que começam a crescer e perceber que o celular, ele vai te auxiliar no futuro como uma ferramenta de trabalho. Mas ele não pode ser tudo na vida da gente. Não é. Né? Ele é o meio, não é o fim, não é o começo, ele é o meio para ajudar só. Não é o... E é perigoso, porque fica muito preso. Você acha que tá aí a chave da convivência saudável? Ah, sim, com certeza. É um dos primórdios, sim. É essa questão, sim, com certeza. Porque falta muito diálogo, né? Falta. E aí vem a empatia, vem a parte social. Isso, e as pessoas hoje não se comunicam mais, né? Não tem empatia, né? É muito mais fácil você falar pelo celular o que você precisa do que você realmente agir da maneira que precisa ser feito, né? E aí, pessoalmente. E aí, como é que tá os pais? Os pais escutam? Os pais têm essa capacidade de escutar também? Alguns, né? Alguns que, como eu falei, como hoje eles estão entendendo, né, os malefícios da falta de comunicação, eles até vêm ao encontro e tentam trazer melhorias, parcerias, mas tem outros que, infelizmente, são resistentes, porque o celular hoje, infelizmente, ele acabou sendo, assim, um grande amigo deles, né? E é um vício, é uma companhia mesmo, é um vício, né? Assim como as pessoas têm hábitos, né, de vícios, e tantos vícios bons quanto ruins, o celular, infelizmente, entrou no meio a meio. Ele pode ser muito bom para o seu trabalho prático, mas ele pode ser ruim também, porque se você não se desconectar dele, você não consegue viver, né? E aí isso vai passando de geração em geração. Então hoje as famílias se reúnem em casa rapidamente, né? Vão comer alguma coisa, elas não comem mais juntas, né? A criança come no quarto, mexendo no celular, com a cabeça baixa, fora o problema da cervical, né? Porque isso já está comprovado que essa geração vai ter problema na cervical, vai ter problema de audição, por causa do som alto, dos fones, né? Então tem tudo isso, né? Fora a questão da aceleração, vão ser crianças muito aceleradas, hiperativas, ansiosas, né? Demais. E aí toma remédio para acalmar, e não sei o quê. Isso, exatamente, né? Então é um trampolim, né? Hoje elas brincam menos nas ruas, elas têm menos contato, né, com as crianças. E eu vim de uma geração que a gente brincava de vôlei na rua, a gente pedia cavalete na prefeitura para fazer brincadeira de vôlei na rua.
rua. Eu tinha a bola de vôlei, o outro vizinho tinha a rede, a gente fazia os jogos no final de semana. Era gostoso, né? Era uma delícia. Era gostoso. De queimada, né? De bola queimada, era muito bom. A gente se divertia. Esconde, né? É verdade, Hoje a brincadeira deles é numa praça, quando a família tem tempo de levar a criança para uma praça. E aí, assim, as famílias, em vez de socializarem, não, fica lá todo mundo mexendo no seu celularzinho. Amarelinha, tá vendo? Amarelinha? Amarelinha, vixe. Vocês que não são dessa geração, vem no Google brincadeira amarelinha. Ou se não, sai um pouco da internet e pergunta pros teus pais, como é que é a brincadeira amarelinha? Amarelinha, elástico, né? Tinha bambolê, exatamente. Passanel, exatamente. A gente brincava, trocava papel de carta, trocava, né? A gente fazia as coleções. Daqui a pouco a gente vai ficar, nossa, a gente tá ficando velho, a nossa geração era melhor. Aí fala assim, explicar o que é uma carta, o que é uma carta escrita, o que é um papel de carta, fica para um próximo episódio. Isso aí, isso aí. E, Ana, qual é o maior desafio hoje para vocês? Eu acho que o maior desafio constante, assim, é sempre ficar atentos, né? Acho que a gente sempre tem que ficar acompanhando tudo o que acontece e tentar, assim, tornar a situação mais esclarecedora. É o escutar mesmo. Eu acho que as pessoas hoje têm essa dificuldade de ouvir. A comunicação, ela precisa ser assertiva e muitas vezes, mesmo sendo assertiva, a pessoa, o receptor, ele não tem condições de ouvir. Não tem pelo tempo, não tem porque está com outras preocupações pessoais. Então, muitas vezes, esse é um dos nossos grandes desafios, que eu posso considerar, assim, que é maior, né? Então, a gente tem que estar sempre persistindo, insistindo, né? Indo sempre com jeito, porque eu falo que até pra gente, muitas vezes, fazer, assim, alguma consideração de alguma coisa que tá errada, né? Que eu nem gosto de usar a palavra, assim, criticar ou julgar, porque nem pode, né? Mas, assim, quando a gente quer considerar alguma coisa que precisa ser refeita, a gente precisa ter o jeito para se comunicar. Olha, pessoa, a gente precisa melhorar nessa situação. Que tal, né? Levar ideias, levar propostas. Quando se chama o pai ou quando se resolve com a criança? Quando você conversa com a criança, isso não acontece, não. Se repetir, aí você chama o pai. Como é que funciona essa questão? Quando há necessidade, são reincidências, né? Sempre chamada família, né? Geralmente os professores participam, né? Dependendo do caso. Quando é um caso muito grave, aí você faz até um conselho de escola, né? E sim, tem casos e casos, né? Mas dependendo da situação, só o grupo de professores da sala do estudante mesmo, para apontar, olha, seu filho é bom. Isso é até muito legal que a gente faz combinado. A gente mostra primeiro o elogio, porque você tem que mostrar o ponto forte também. Né? Com certeza. Mesmo a gente sabendo que o filho errou, ninguém quer chegar na escola e só ficar ali recebendo, né? Apontando o dedo. Como a gente fala, quando você aponta o dedo, você tem 3 virados, né? 4, né? O outro também tá tombado para cá. Pra você. Então a gente precisa ter esse cuidado e olhar e falar, olha, ele tem ali capacidades, olha, ele é muito bom nisso, mas ele precisa melhorar nisso aqui. Então a gente sempre precisa mostrar esse lado positivo. Coisas que no século XX a gente não recebia, né, Fer? Então tudo que vinha de ruim já vinha de uma vez, assim, né? Era um latão de lixo na cabeça da pessoa, né? A gente só recebia. Só recebia, exatamente. Hoje as pessoas estão reagindo mais. Isso. Só que tem que ter um limite da reação. Isso, e a reação também, a reação ela precisa ser feita com cautela. Aí a gente tem aquela discussão da comunicação não violenta. O ser humano hoje ele é muito mais reativo. No século XX, nós pensávamos 2 vezes antes de falar alguma coisa quando alguém nos chamava atenção. Hoje, qualquer coisa que você chame atenção, no reativo o sujeito já te vem com uma ofensa. Isso até acontece às vezes nas escolas, né? Você fala para o estudante assim, olha, agora você não pode fazer isso aqui, você precisa fazer isso aqui porque nós precisamos terminar com esse conteúdo. Eu não quero nem saber, e aí vira as costas. Por quê? Por que ele faz isso? Porque muitas vezes em casa isso acontece, né? Ou ele tá com algum problema em casa e ele não sabe administrar, porque são crianças. Quando a gente vê um adolescente de 13, 14, 15 anos, ele tá ainda naquela transição. Formação, meio criança, meio adulto, pode ser até gigantão
construção, mas a mentalidade ainda é uma criança, um adulto em construção, né? Um adolescente, um jovem. Então, ele muitas vezes não sabe administrar. E isso a gente recebe também. Às vezes esse comportamento, assim, agressivo, e a gente sabe que as famílias são boas, mas a gente vai conversar depois com elas, aí a gente descobre, às vezes teve uma perda familiar, às vezes aconteceu algum problema em alguma situação lá atrás, e aí ele acaba sendo reativo. Então essa é a convivência, é a comunicação não violenta. Aí o que a gente trabalha com a comunicação não violenta é tentar mostrar a questão do sentimento, da necessidade, né, do pedido. Então, a gente precisa... A observação também, né, que em primeiro lugar, observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, a gente faz esse rol de orientações para que as coisas funcionem. Então, o estudante está lá aprontando, primeiro você observa por que ele está fazendo aquilo. Aí depois você vem com aquela necessidade, né? E vem com aquele sentimento, fala, olha, esse seu comportamento está me deixando preocupado, o que eu posso fazer para melhorar, para te ajudar? E aí fazer o pedido, fazer um combinado, né, com ele, falar, olha, a gente pode depois mais tarde conversar a respeito, ou vamos tentar melhorar daqui. Eu sei que muitas vezes a gente tem os impasses das salas de aula, né, com muitos estudantes, mas assim, aos poucos, se a gente fizer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, a gente consegue diminuir esses ruídos, né, e esse sujeito reativo. Posso te dizer uma coisa? Pode. Eu gostaria hoje de estudar de novo, porque a gente não teve esse apoio. Sim. A gente era muito mais passivo, jogava ali e ficava na nossa cabeça, e a gente ficava ruminando aquilo, porque tudo era normal. Sim, nós tínhamos medo dos nossos professores, né? Eu tinha medo. Eu tinha medo, eu tive professores no Fundamental 1 que eu tive medo, assim, eu dava não medo. Eu não matemática direito porque eu tinha medo de perguntar. Sim, porque ela é brava. Sim. Ela é brava. A cara dela era brava, então eu tinha medo de perguntar. Sim, e muitas vezes o nosso conhecimento ficava ali restrito porque a gente não perguntava. E hoje é tão mais tranquilo, né? Hoje é tão mais à vontade, os professores são muito mais dialogáveis, né? Pois é, então hoje, se por um lado às vezes tem um pouco mais de embate, de confronto, mas hoje tem um apoio, né? Hoje tem um aparato que antes não tinha. Isso. Só falta a gente caminhar um pouco no meio termo agora, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Às vezes, até assim, quando a gente sabia, assim, por exemplo, de colegas da sala que tinham algum problema financeiro e que às vezes, né, isso acabava aparecendo no dia a dia. A criança queria comprar alguma coisa na cantina e não tinha dinheiro, né? E era meio cada um por si. Aí, às vezes, a gente juntava ali meia dúzia, cada um dava suas moedinhas do troco e comprava o que ela queria comer. Né? Hoje não, hoje é tão mais tranquilo. Se a gente tem uma criança com necessidade, eles já se organizam muito mais rápido que isso, dão até muito mais coisas do que ele estava esperando. Por quê? Porque hoje o ser humano está entendendo realmente a sua necessidade, a sua condição. Mas é o que eu falei, né? Existe aí um embate com essa questão do sujeito reativo, né? E aí, se por acaso ela estiver com fome, alguma coisa, e não tiver grana para comer, eles podem chegar até você e falar, tia, eu tô com fome, alguma coisa, já aconteceu alguma coisa desse tipo? Pode, mas a gente vai por caminhos, porque hoje as escolas oferecem uma alimentação, né? Uma alimentação muito boa, completa, balanceada. Porque nossa, mil vezes melhor do que era na nossa época. O cheirinho de comida é igual comida de mãe, né? Que legal, cara. Agora que cidade não, o cheirinho de comida lá é muito bom, né? Bom. Então eles comem bem, eles comem à vontade, né? Que bom. E a comida é muito bem preparada, tem nutricionista, né? A gente sempre vê os nutricionistas nas escolas acompanhando, verificando, né? Tem um cuidado com a validade dos alimentos. Então, assim, é bem controladinho mesmo. Agora, quando a escola tem uma cantina, aí vai aquele desejo extra, né? Às vezes a criança quer uma coisa que lá na cozinha não tem, né? Então, aí é mais um outro olhar, né? Mas até isso hoje melhorou muito, viu, Fer? Porque antigamente a gente comia muito mais besteira nas cantinas. É verdade. Aí hoje também existem leis que amparam, né? Existe uma
uma quantidade de alimentos que você pode vender na cantina. Tem alimentos que podem, alimentos que não podem. Isso, alimentos fritos, né? Hoje existe uma restrição. Aqueles embutidos já não pode mais, Exato, exatamente, né? Muita gordura, muito açúcar, né? Aquelas coisas de açúcar que a nossa geração era uma geração que tinha cáries, né? É verdade. Né? O flúor, né? O flúor, né? Exatamente. O povo que comia açúcar. É bem isso. Todo dia de manhã vi que negócio aí do lixão, delícia. Exatamente. Amor, amei essa conversa. Tem mais alguma coisa que você queria dizer? Algum recado que você queria dar? Eu acho que dentro dessa sua apresentação, né, dessa da condução da fala, que foi excelente, né? Obrigada. Eu acho que você deixou uma mensagem maravilhosa, né? Eu acho que é uma reflexão, né, muito importante aí diante, né, do que a gente precisa trabalhar com a convivência, né? A gente precisa aprender a ter paciência com o outro, entender o outro nas suas diferenças. Eu acho que o primordial é isso. E o resto a gente conduz no dia a dia, né? Aqui no quadro, aqui no nosso podcast, tem uma pergunta para Fer. Tem uma pergunta que você gostaria de fazer para mim em relação à inclusão ou em relação à minha vida, que você tem alguma curiosidade? Eu acho que, assim, dentro de todos os desafios que você já enfrentou como pessoa, dentro dessa questão da inclusão, assim, qual deles, assim, você conseguiu superar de uma maneira, assim, bem significativa, assim, que você possa, assim, nos contar, assim? Cara, eu, assim, na minha infância eu não tive preconceito. Eu fui sentir preconceito quando eu vim fazer faculdade. E aí eu tive que... Aí que eu tive noção que eu falei, nossa, eu estou no mundo. Porque antigamente eu achava que, como eu vim de uma cidade pequena, todo mundo, meu pai e a mãe eram professores, então todo mundo conhecia todo mundo. Aí quando eu vim aqui para São José do Rio Preto, foi um choque de realidade. Então até o meu estado demorou um pouco. Certo. Mas assim, depois que eu fui me entender Fernando no mundo, ficou bem mais fácil as coisas. Entender que cada um é único, entender que ele é ele, eu sou eu. A gente não pode pegar, acho que é legal isso deixar de recado. A gente não pode pegar o que é do outro. Isso. O que é do outro. O que é nosso, é nosso. Isso. A dor do outro, às vezes ele tá querendo agredir porque alguma coisa tá doendo nele. Então você tem que separar. O preconceito está no outro. Não que eu não tenha. Mas quando acontece esse tipo de coisa, é aprender um pouco a refletir e não pegar pra mim. Entendeu? Então, quando eu entendi isso, pra eu sobreviver, ficou muito mais fácil. Ai, que bom, que bom, isso é bom. Porque senão você fica muito carregado e fica muito agressivo. Isso. Porque você não entende, mas a partir do momento que você começa a entender, a separar um pouco, isso. Né? Então, você que está passando por alguma coisa, entenda, o que é teu, o sentimento do outro é do outro. Não pegue pra você o que é do outro. Isso é importante, né? Isso é muito importante, porque o nosso desafio já é tão grande, né? Já é tão pesado. O máximo que a gente pode fazer é ouvir, né? O problema do outro. Mas não pegar o problema do outro, exatamente, né? Perfeito, então é isso, né? E seus pais foram, assim, essenciais nesse processo todo, né? Ai, minha mãe é uma grande, minha mãe é uma querida. Isso é verdade. Eu tô com a mãe carrega muito. Quando a família ajuda, né? Quando a mãe ajuda, principalmente, o filho vai, né? Porque, assim, é importante isso. Acho que a gente até fala dessa questão da igualdade, né? De você que veio aí de uma luta toda, desde pequena, né? Os seus pais entenderam a proposta e sempre estimularam você a se tornar, né, inclusiva na sociedade. Não te colocaram separadinha ali numa bolha e, deixa a Maria Fernanda quietinha ali, que uma hora ela vai se encontrar. Não. Tentaram te naturalizar o tempo todo, que é importante isso, né? Não me colocaram a gente precisa
E aceitar, porque a aceitação também, muitas vezes, ela é meio complicada para as famílias. A aceitação foi um processo. Foi um processo, A minha aceitação foi um processo. Foi um processo, então, né? Eu diria que eu me aceito todos os dias um pouquinho. Sim, com certeza, com certeza. Que ele não gostou, ele não bota cara, ele não olha nada, ele diz que ele tá daquele jeito. Mas a gente, independente de como somos, todos os dias a gente tem essas crises. Isso é hormônio, Fernando. Isso é mulher, isso é hormônio. Acho que isso aí tá mais da questão hormonal. Isso aí, nas TPM da vida. As TPM da vida. Então tem isso, né? E a gente tem que respirar e falar, bora pro mundo, bora né? Pro mundo. Dia de luta e dia de glória. Vamos lá. É isso aí. Né? Obrigada, meu Obrigada, amor. Fer. Obrigada, adorei. Você volta. Volta sim, tá? viu? Obrigada. Você volta, por favor. Tá certo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Obrigado por tudo. Obrigada. Valeu por tanto. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Você já virou minha amiga aqui do coração. Você é a Caixa, eu vou levar comigo agora. Eu sou apaixonada pela Caixa. Ai, obrigada. Não tem uma semana que a gente não conversa um pouquinho, Caixa. Um beijo pra Caixa, um beijo pra todos os nossos patrocinadores também. Obrigado por acreditar nesse trabalho. Isso. E vamos continuar seguindo. E um beijo pra todos vocês. E dá um like no canal, se inscreva e compartilha pra gente levar a inclusão. Não dói nada, é muito benéfico. E obrigado por tudo. Valeu? Porque inclusão é a questão. Beijão. Beijo.